Aleluia, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, tudo no mundo espiritual gira através da fidelidade. É por isso que muita gente não entende. Poxa, eu vou para a igreja, eu não bebo, eu não fumo. Porque as coisas não se abrem, não dão certo? Porque você não tem fidelidade para com Deus. Foi os testemunhos que você ouviu aqui. Tudo que não tem fidelidade não vinga. Não vinga. Então, no reino dos céus, o que é que vinga? É honra, fidelidade e gratidão. Se você não tem honra, teu líder, a palavra de Deus fala uma coisa, teu marido, teus filhos, teus pais, e você não tem honra, não adianta, nada vai dar certo para você. A mesma submissão que você comete no seu lar, você vai ser humilhada no seu trabalho. A mesma infidelidade que você comete para com Deus, as pessoas não vão honrar você, não vão ser fiéis a você. Quando você vê, você já perdeu aquele contrato, nada dá certo, porque você não é fiel, você não tem honra. E por que tem gente que recebe uma grande bênção e nunca mais recebe nada? Porque não tem gratidão. Eu fico vendo, enquanto a irmã Lourdes não falou, mas quando ela chegou nessa igreja, ela tinha um monte de filho pequeno, uma escadinha. Maior era a Cita, que no tempo estava casado, o resto era tudo adolescente, pequeno. E às vezes ela tirava capim marinho do quintal da vizinha, fazia aquele chá com um pouco de farinha, e era a comida dela. Ela não tinha onde ficar. E às vezes ela pegava qualquer dinheirinho, aquilo me constrangia. E ela podia ser 50 centavos de dízimo e 50 de oferta. Ela era fiel. E ela começou a trabalhar e continuou sendo fiel. Começou a prosperar e continuou sendo fiel. É por isso que hoje parece que ela está com umas 3 ou 4 propriedades, está dando carro melhor. Por quê, irmãos? Tem muita gente que quando começa a sua vida, até começa a dizimar e ofertar, mas essa pessoa começa a ganhar dinheiro e ela não tem gratidão. Ela nunca semeia na vida das pessoas que ajudaram ela, que às vezes eu canso de ver pessoas subirem aqui e dizer: poxa, irmão, recebi uma bênção, estou trabalhando, Deus me ouviu, hoje eu estou ganhando dinheiro. Mas é difícil você ver uma pessoa que chama quem beneficiou e diz: olha, irmão, olha, fulano, eu quero te agradecer, irmão, porque hoje eu estou trabalhando por causa dessa pessoa que está aqui. E por causa disso perde, porque isso é gratidão. Não tem uma vez que a irmã Lourdes suba nesse púlpito que ela não me agradece. Desde aqueles ensinamentos que ela recebeu. E eu sei que ela fala é verdade, porque ela nunca falhou na sua fidelidade.
Teve uma época que o Claudinho bebia, fazia, acontecia, e ela continuava fiel. Às vezes só ela, cuidando de 4 crianças, adolescentes, sempre fiel. E a palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte, te daria a coroa da vida. Muita gente não entende porque não reina com Deus, não reina porque não é fiel. E uma vez eu estava do lado de uma pessoa, sentado na igreja, e o pastor, essa pessoa era muito rica, muito rica. O dízimo dela era por volta de 700 a 1 milhão de reais. E o pastor trouxe um orçamento e disse assim: irmãos, nós precisamos de 600 mil para concluir a reforma, o acabamento da nossa igreja. Eu peço que todos os irmãos que Deus tocar no coração, levante uma oferta sacrificial. Eu virei para aquela pessoa e disse assim: dá o teu dízimo. Teu dízimo é dar para o pastor pagar o que ele precisa. E ainda ia sobrar para ele comprar instrumento, som, fazer tudo o que ele precisa na igreja. Ele virou para mim e disse: eu já dei 10 mil reais. E esse pastor nem sabe o que fazer com 10 mil reais, quanto mais com 1 milhão de reais. E hoje essa pessoa perdeu tudo. Tudo. Porque o que move o reino de Deus é honra, fidelidade e gratidão. Hoje você está sentado aí porque um dia alguém pagou um preço pela tua vida. Hoje eu vou falar algo de santificação e vou mostrar dentro da Bíblia o exato momento que nos encontramos, dentro da Bíblia, com esses fatos que estão acontecendo em Israel e que são narrados pela Bíblia que esses acontecimentos aconteceriam. Mas haviam homens que se diziam homens de Deus, eram os fariseus. Esses homens perseguiam Jesus, porque Jesus não era apenas um religioso, ele vivia o que ele pregava. Ele não pregava: olha, o pastor está te olhando ali, por isso tu tem que dar, tu tem que não. Ele dizia: o amor. Tu podes falar a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor. Não tiver amor. É aquilo. Tem pessoas aqui na igreja que têm muito mais condições do que a irmã Lourdes para levar essas senhoras idosas que ela falou. Pessoas que são um marco na nossa igreja. Irmã Virgínia. Pessoas que fazem parte desse ministério, são como essas colunas aí, que não podem ser tiradas. Mas ela, que é bem mais humilde, com o que ela tem, ela está ajudando. Isso é amor. Isso é amor. Isso muitas vezes é que as pessoas não entendem. Aqui, a palavra de Deus diz em Mateus 5:20,
A palavra de Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Mateus 23, 23. Ai de vós, palavra de Jesus, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. O que é aquelas? Continuar dizimando e ofertando. Mas também ter amor, ter fé, ter honra, ter fidelidade. Queridos, muita gente não prospera porque não entende isso. E eu já vi muita gente dentro da igreja estar a uma gota de enriquecer, de prosperar, mas começa a ser infiel. Corta a fé, dizima quanto quer, como quer, e resultado, acabam perdendo tudo. Deus nos promete desde Gênesis o reino. Depois que ele disse no versículo 26 e 27 de Gênesis 1, que nós somos a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher. Aí a palavra começa a descrever, e que Deus nos deu poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ou seja, o reino. Mas para quem é o reino? Para quem se coloca como imagem e semelhança de Deus. Como? Através do seu caráter, da sua dignidade, do que Deus é. Deus não falha. Deus continua fiel em qualquer momento. E você quer manifestar algo que vai mudar a sua vida? Manifeste o caráter de Deus. E uma das essências do caráter de Deus, em primeiro lugar, é o amor. Em segundo lugar, Deus é fiel. Terceiro lugar, Deus é Deus de honra. A palavra dele não volta atrás. Deus é honrado. E Deus é grato. Deus diz: se tu fizeres algo para mim, que me agrade, eu te darei 30, 60 e 100 por um. A mínima gratidão que Deus tem é 30 por um. Né? Estamos num momento apertado, difícil ainda, porque é sempre assim. Antes de uma grande bênção vem um grande teste. Está aí a pastora Lili, vai fazer 60 óculos. Por que isso é à toa? Não. Ela é dizimista e ela dá 20% de oferta, coisa que a gente nem pede. Mas foi um voto dela com o pastor Val. Por isso Deus é fiel. Deus é fiel. Deus fala das pessoas que a Bíblia diz que eles não mereciam estar na terra. São homens tão honrados que Deus diz assim: essa pessoa não merecia, e Deus levou essas pessoas cedo, relativamente cedo,
Porque a palavra diz que eles não mereciam estar na terra pelo nível de honra que eles tinham. Então, irmãos, comece a refletir. Será que, por que as igrejas do Senhor, que não é só aqui, passam aperto? Deus não tem sido fiel com seu povo? Ou é o povo que é infiel com os recursos que Deus está lhe mandando? Com certeza, irmãos, não é Deus que está falhando, porque Deus nunca falha, porque Ele é honrado, fiel e grato. Somos nós que falhamos. Somos nós que temos que refletir. Ali em Israel, haviam pessoas em quibutzes, que são comunidades, que eles se sentiam seguras. Um monte de brasileiro numa festa comemorando o aniversário. E de repente, num minuto, suas cabeças estavam separadas do seu corpo e sendo mostradas para toda a terra. Todos os que estavam ali, parece que cerca de 40 pessoas daquela família eram ricos. Parece que só 8 sobreviveram. O que adianta esse dinheiro? A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina. O coração do homem faz plano, mas o executar vem do Senhor. Queridos, nunca Deus trabalha na falta. Ele sempre trabalha na abundância. E quando há algo de Deus que está faltando algo, é porque não é Ele que está sendo infiel, é o seu povo. Alguém aqui, Deus tem mandado recursos e prosperado, abençoado, mas estão falhando com o Senhor. E daqui a alguns dias, só vai dizimar e ofertar nessa igreja quem quer por fidelidade a Deus, por fidelidade. E são aqueles que vão prosperar. São aqueles que vão prosperar. Então, agora nós vamos nos levantar para dizimar e ofertar. Coloque-se na sua cabeça. Os componentes que Deus precisa para operar na tua vida, seja em qualquer área, financeira, espiritual, familiar, é fidelidade, honra e gratidão. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por cada um que tem se mantido fiel, que tem estado na tua presença, que hoje é grato pelo Senhor,
hoje é fiel aos teus princípios, que não tem se enveredado pelas coisas do mundo, mas tem buscado, Senhor. Obrigado por cada um que tem se levantado e tem honrado o Senhor nesses dias difíceis, em que as pessoas estão escandalizando o teu nome, não tem mais amor pelas almas, abandonando as almas que o Senhor deu às células, por aqueles que têm perseverado. Ser conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós vamos entoar um hino, traga ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Aleluia. Senhor, muito obrigado por cada um que tem sido fiel à tua palavra, que tem feito a tua obra e sido correto com o Senhor. Ajuda, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Nos ensina a te agradar, em nome de Jesus. Aleluia. Aplaude o Senhor. Pode sentar, irmão. Perguntaram a Jesus, Lucas 21, 7. Eu creio que Jesus está falando aqui exatamente dos dias que estamos vivendo hoje. Não é? Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu então ele, acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Quando ouvides rumores de guerra e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fome. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aí as pessoas, né? Jesus nem sabia o que era projeto Bluebeam, que esses anjos que estão aparecendo, isso é tudo holograma.
É um projeto chamado Bluebeam. Essa quentura que nós estamos sentindo é algo falso. Então, há 2 projetos, eu preguei isso para os jovens ainda em 2019 ou 2020, se eu não me engano. É o que está acontecendo hoje. Né? Por quê? Isso é o preparo para a vinda do anticristo. Vai ter hologramas no céu, no Deus. As pessoas vão ver o Deus de cada povo, vai ser o seu Deus. Quem é budista vai ver o Buda, vai ver o Maomé, vai ver Jesus, e eles vão mostrar o anticristo. Olha, nós somos esse homem. E a Bíblia diz que muitos serão enganados por isso, né? Então, versículo 12: mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir. Hoje ainda tem 900 pessoas presos políticos no Brasil, só aqui, maioria evangélicos, pessoas que nunca mataram uma mosca, honestas, corretas. O pecado delas é querer Deus, pátria, família e liberdade. Esse foi o erro delas. Só esse. Então, vos hão de perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho, para que até essas pessoas possam ouvir falar de Jesus. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haver de fazer na vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas quando vides, momento de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiveram dentro da cidade, saiam. Preste atenção que muita gente vai dizer, mas Senhor, já destruíram o templo de Jerusalém, invadiram já 2 vezes. Mas nenhuma, Jesus voltou? Então aqui vai falar uma coisa que depois Jesus vai voltar. Entendeu? E aqui ele diz, então os que estiverem na Judéia, versículo 21, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. As das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e irá contra este povo. E
cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinais no sol, olha o eclipse aí, na lua, e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, tem gente que tem uma imagem da grande tribulação assim: a igreja vai subir e depois vai vir a grande tribulação. Isso não é verdade. Aqui está claramente falando que a igreja vai participar da grande tribulação. Pessoas serão mortas, perseguidas, presas, por causa do nome de Jesus. Estão aí já em vários países do planeta que proibiram falar de Jesus, proibiram a existência da Bíblia nos seus parlamentos. Aqui mesmo no Brasil já tentaram isso várias vezes, mas a bancada evangélica, junto com a bancada católica, está conseguindo neutralizar isso ainda. Então nós estamos vivendo dias que com certeza antecedem. Eu não estou aqui para falar de tempo. Eu estou aqui para mostrar para vocês como a Bíblia parece o jornal de hoje. E está aí os homens se embriagando nas suas farras, nas suas orgias, na sua imoralidade, no seu pecado, pensando assim: eu já ouço muitos anos falar nisso, que Jesus vai voltar. Pessoas que se dizem de Deus, fazendo todas as coisas que desagradam a Deus. Tudo aquilo que Ele não gosta. Então, eu quero que você volte, porque qual é o meu intuito hoje? Eu quero falar um pouquinho de santificação da igreja. Então já falei o primeiro ponto: semear no reino de Deus. É necessário você corrigir a sua fidelidade com Deus, porque infiel não vai para o céu. Em Malaquias fala assim, que roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar e dizer: e quem te roubamos nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, uma pessoa que não é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas é um amaldiçoado. Agora, se a gente fala do ladrão de homem vai para o céu? Sim ou não? Hein? E o ladrão de Deus? Só no ar. Só para pensar. Só para pensar. Então aqui, no livro de Mateus 23,
Jesus está falando da situação de muitos que estão dentro da igreja. Ando de terninho, uso gravatinha. Na igreja canto glória a Deus, aleluia. Asa saião. Mas no dia a dia tem levado uma vida podre. Xingam, chamam palavrão. Amaldiçoam, são infiéis. Uma vez chegou um casal comigo e a senhora toda roxa. Ela disse: pastor, eu não aguento mais esse homem, ele vive me agredindo. Irmão, todo de Bíblia, terno, gravata. Ah, pastor, eu vi o senhor contando uma vez o testemunho do apóstolo Eli, né? Que ele, antes de ter Jesus, eu disse: irmão, o meu pai de segunda a sexta-feira, ele era um verdadeiro cavalheiro, muito mais que eu. Eu nunca vi a minha mãe entrando num carro sem ele abrir a porta. Até depois de idoso, papai descia do carro, abria a porta para a mamãe descer. Aí ele tomava uma, o demônio se apoderava. Disse: mas você é pior do que qualquer incrédulo que eu conheço. Porque todos os incrédulos que eu conheço só agride as suas esposas embriagado. Mas você agride a sua esposa sem beber uma gota de álcool. Bom, e você ainda se acha um homem de Deus. É sobre isso aqui que muitos estão aqui na igreja. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, e na sua casa estão chamando todo tipo de palavrão, de palavras insanas, estão vendo todo tipo de coisa imoral, e para muitos isso já parece normal, ah, eu vi meu avô fazendo isso, meu pai faz isso, fulano faz isso. Isso é normal. Mas muitos não entendem que isso vai te levar para o inferno. Isso é farisaísmo. Sabe o que era o fariseu? Ele pregava uma coisa que ele não vivia. Ele demonstrava uma coisa nas praças que ele não era na sua casa. Ele falava de uma santidade que ele não vivia no dia a dia. Xingava, blasfemava. E aqui no versículo 28, no capítulo 23, desde o 26, desde o 25, ai de vós, versículo 25 do capítulo 23 de Mateus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de temperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Deus está falando aqui de copo ou de pessoa? Me digam.
sigam. Hoje tem muita gente nessa vibe do Bolsonaro, eu sou direita, mas estão fazendo corrupção igualzinho às outras pessoas. Querendo ser corrupto, querendo comprar voto, querendo fazer coisas igualzinho a todo mundo, que é errado. Deus tem me falado muito isso esses dias. Nós temos que ser diferentes. Então não ganha, não ganha. Não ganha. Tudo está na mão de Deus. Nós temos que mostrar o caráter de Deus aqui na terra e sermos pessoas corretas como o nosso Deus é. E é disso que Jesus está falando aqui. Que quando você faz alguma coisa errada, você não está escondido do pastor, você não está escondido da tua mulher, do teu marido, dos teus pais, dos teus filhos, você não está escondido de Deus. Deus vê tudo, Deus nos vê nu. Você só está se enganando. O que a Bíblia diz é igual o homem que fica olhando o seu reflexo no espelho para logo se esquecer como ele era. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. O santo com o profano gera gigante. Toda vez que eu quero estar no meio das coisas de Deus e também quero estar no meio das coisas do mundo, eu vou gerar gigantes. Olha o que deu essa saidinha do Abraão. Olha aí o que deu. Uma saidinha que ele deu com Agar. Olha o que acontece até hoje. São irmãos brigando. Todos são filhos de Abraão. Com uma mulher que Deus não queria que ele se envolvesse. Deus disse: eu vou te dar um filho da tua esposa. Tu não tem que te meter com outra mulher. Hoje é comum a gente estar na igreja ouvindo as pessoas: eu vou deixar, eu vou me separar, eu vou me separar. Então você não segue o Deus dessa Bíblia, você não segue o Deus dessa Bíblia. Porque o Deus dessa Bíblia diz que aquele que é servo dele, que se casa, é até que a morte separe. E tem gente que é a vibe do momento, aborto, eu sou contra o aborto. E tem gente que fala isso que já até abortou. E tem gente que fala isso, que já abandonou 5 mulheres. Abandonou filhos. Por que acontece o aborto? Por um lar que começou errado, com as raras exceções de estupros. Um lar que começou errado. Que muitas vezes, eu não sei se você entrou aqui nos visitando, você é católico, você é espírita, não importa. Se você é católico, é espírito, é evangélico, você sabe de uma coisa, que você não pode ter relação sexual antes do casamento, isso é pecado. Todo mundo sabe disso, sim ou não? Por que você faz? Você pecou. E quando você age errado, você tem que assumir as suas consequências do seu pecado. Senão quem vai sofrer é seu filho, sua filha. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação do pastor Mike Murdock. Ele falou uma vez: quando eu era tolo,
Eu não entendia isso. Então uma vez cheguei com a minha mulher e disse, não dá mais, e me separei dela. Conheci Jesus, comecei a estudar a palavra, mas nunca procurei ela para tentar refazer o nosso lar, porque eu tinha um filho com ela. Mas um dia eu fui para a casa dela pegar meu filho. Já tinha muito dinheiro, muitas empresas. Para quem não conhece o pastor Mike Murdock, ele sustenta milhares de obras pelo mundo inteiro. Ele é um cara que tem condições de fazer um cheque de $2 milhões todo o dia. Ele é multimilionário. Não é um cara igual o Donald Trump. E aí ele foi pegar o filho dele para passar o final de semana com ele. Depois de algum tempo, e agora ele disse, agora esse menino vai querer ser meu filho, porque eu sou cheio da grana. Ele chegou, bateu, o menino abriu. Oi, Mike, tudo bem, Mike? Espera aí que eu vou avisar a mamãe que você chegou. Ele foi lá com a mãe dele, mamãe, eu já vou, viu? O Mike chegou. Ele virou para o padrasto dele e disse, pai, a benção, pai, eu já vou porque o Mike chegou. Ele disse, aquilo foi uma facada no meu coração. Ver o meu filho chamando outro homem de pai e eu de Mike. Pela primeira vez, eu não gostei de ter ouvido o meu nome. E ele falou, não seja idiota. Não queira abandonar tua família, para um dia você ver seu filho chamando outro homem de pai, e você pelo seu nome. Hoje as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Eu estou falando isso aqui nesse púlpito, porque tudo isso que está acontecendo, 80 crianças decapitadas, não tem como eu estar feliz nesse púlpito. Não tem. Vendo milhares de pessoas sofrendo, e não é só isso não, porque ali não tem só o Hamas, tem um povo civil, que não tem nada a ver com isso, que está sofrendo também. Como a gente, fazem besteira lá em Brasília, todo mundo paga. Todo mundo paga. O que a gente pode fazer? Sabe quando isso começou? Quando o povo de Deus pediu um rei. Quem governava o povo de Deus era o sacerdote, o sumo sacerdote. Olha quem era, o grande Samuel. Um dia o povo se reuniu e chegou com ele e disse, queremos um rei que governe sobre nós. Deus disse, pode escolher um rei, mas eles serão servos de homens. A vontade desse rei será para eles uma ordem. E aqui Deus está falando do interior. Queridos, todo mundo aqui já ouviu a palavra de Deus, todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado, o que deve sair da sua boca e o que não deve sair. E não adianta você estar só na igreja gritando glória a Deus e aleluia, e no seu trabalho, na sua casa, você está chamando todo tipo de palavrão e xingamento.
Não adianta você pensar, todo mundo pensa que eu sou um tal, bambambão, dizimista, ofertante, fiel. Se você sabe que você está roubando a Deus. Aqui no versículo 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante a sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Jesus olhou para os fariseus e com certeza muitos de nós que estamos aqui, que eu não me eximo disso, nós estamos tendentes a fraquezas, mas o que eu quero hoje não é acusar ninguém, o que eu quero é que o Espírito Santo te ajude a ter consciência, te traga um arrependimento. Porque a Bíblia diz que a gente tem que estar aqui com temor e tremor. O arrependimento do que você tem deixado de fazer. Olha, nós vamos ter dia 10 e 11 de novembro agora, um pregador internacional aqui, o Adam Smith. Esse cara tem dom de cura, libertação, um grande evangelista, impacta a multidão, o ministério dele também é riquíssimo. Eles vão pagar ônibus para as igrejas que quiserem vir. E a única coisa que ele pediu: relacione 7 pessoas, ore e convide essas 7 pessoas para estarem ali. E pessoas que já até jogou fora o papel. Pessoas aqui que a mãe não está em Jesus ainda, o pai, o tio, os parentes, e não está nem aí, ainda não convidou, ainda ninguém, ainda não está preocupada com ninguém. Se Jesus voltar amanhã, eu me lembro quando o Chiquinho estava perto de morrer, ele vivia botando aquela música: eu queria ter amado mais, eu queria ter me importado mais. E a última vez que eu conversei com ele, que ele pediu para mim orar, eu acho que ele mesmo estava sentindo que ele não ia mais. Ele me falou: pastor, eu não sei, eu vivo uma situação difícil, fazendo coisas que desagradam a Deus, eu não sei se eu ficar bom, se eu não vou ser tentado a voltar para essas práticas. Ele disse: o único arrependimento que eu tenho é esse, é por isso que eu fico ouvindo essa música. Eu queria ter amado mais as pessoas, eu queria ter me importado mais com as pessoas, eu queria ter me doado mais. Não sei quantos anos o Chiquinho tinha, Valdo, quando morreu. 29 anos. Quando que uma pessoa de 29 anos pensa em morrer? Mas ele morreu. Às vezes a gente pensa que vai chegar, né? Vamos lá, todo mundo, todos nós, a gente se preocupava muito com a mamãe, porque a família da mamãe é uma família complicada, todo mundo morre de ataque cedo, é do coração e vive pouco. E o do papai? A vovó morreu com, segundo a certidão que ela diz que é verdadeira, e a família dela, 104 anos. Que foi a certidão de batismo. A outra que ela tirou depois era 94 anos, 10 anos a menos. Que ela tirou uma certidão 10 anos depois dela ter se batizado. Que ela sempre falou: essa não é a minha idade. O irmão dela mais novo morreu, que tinha 10 anos de diferença dela. Foram pegar os documentos dele lá em Cametá, ele tinha 94 anos. Então a vovó estava certa, ela tinha 104 anos.
Então todo mundo via que o pessoal da família do papai vive muito. Mas ele morreu mais cedo. Aí pensa uma pessoa que está perto de morrer e diz assim: poxa, só lamento que eu pensava que Deus ia me dar a oportunidade de ver todas as nossas igrejas com 20 mil membros. Ai meu Deus, será para onde eu vou? As pessoas pensam, foi isso que o papai falou. Uma das últimas palavras que eu ouvi dele: poxa, meu filho, eu pensava que Deus ia deixar eu ver ainda cada uma das nossas igrejas com 20 mil membros. No outro dia foi para o hospital e não voltou mais. Então, tem gente que está vivendo igual sepulcro caiado, bonito por fora, sujo por dentro, cheio de cadáver por dentro, na imoralidade. São pensamentos imorais ruins. Só pensando em se dar bem. Versículo 28 diz assim: assim também vós quem? Vós crentes, meus servos. Ele virou para os seus servos, né? E para os fariseus que estavam ali, que também deveriam ser servos de Deus. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. O que adianta? É o que eu digo para os meus filhos. Meus filhos, tudo que vocês quiserem ser, vai ter o meu apoio, que for correto. Mas a única coisa que eu peço para vocês: não envergonhem o nome de Deus. Sirvam a Deus. É isso que importa. Tem gente preocupada com a profissão do filho, tem gente preocupada com dinheiro, tem gente que não está preocupado com a sua salvação. Tem gente que toda sexta-feira, quando não tinha Jesus, estava num clube de festa, saía do trabalho, ia para farra, só voltava às vezes segunda-feira em casa. Ou mal voltava, dava uma quebrada e já saía de novo. Hoje nunca pode trazer o filho que é adolescente, que é criança, para o culto dos adolescentes no sábado, 5 horas da tarde. Não pode trazer no culto das crianças. Não posso trazer, mas a farra podia. Querido, pare e pense: se Jesus voltasse hoje, você tem certeza da sua salvação? Para que você tem usado a sua boca? Será que você não tem sido um sepulcro caiado desse, por fora bonitinho? Por dentro só coisa podre. Só imoralidade, só mentira, vergonha. Eu já vi filhos que estão sendo pivô da separação dos seus pais. Fica inventando fofoquinha. Hoje nós temos que pensar como tem sido a minha vida. A minha vida tem sido para agradar a Deus. Eu tenho honrado a Deus na minha escola. Eu tenho honrado a Deus na minha vizinhança.
Eu tenho honrado a Deus no meu trabalho? Ou você é boca podre igual a qualquer um outro? E Jesus falou aqui, versículo 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, e adornai-os, fazei monumentos dos justos. Mas se foi eles mesmos que mataram os profetas, é isso que Jesus queria dizer. É igual hoje a gente fala, muitos eu não concordo com isso que o apóstolo fala, concordo, mas no dia que eu estiver aqui no caixão, se eu não for arrebatado, muitos vão chorar, ai, bem que o apóstolo falava, não interessa mais, não interessa você me ouvir quando eu morrer, não interessa quem não ouviu o apóstolo Eli, não interessa mais. O apóstolo René conta uma história que é verdade. Tinha um filho que ele era tão rebelde, que ele irritou tanto o pai dele, que matou o pai dele do coração. Deu um ataque. E aí, quando o apóstolo René chegou naquele enterro para fazer dirigir o culto fúnebre, ele viu a traseira do caixão do pai tomada de flores. Um vinho que o pai gostava no peito dele, no caixão. E aquele filho foi lá, olha pastor, está vendo aquelas flores? Fui eu que comprei para o meu pai. Está vendo aquele vinho que ele mais gostava? Fui eu que dei. O apóstolo René olhou para ele e disse, quando seu pai era vivo, você deu alguma flor para ele? Ele disse, não. Você deu algo para ele beber? Não. Então agora não adianta mais, meu filho. Esse vinho ainda vai ser uma chave para arrebentarem o caixão do teu pai depois e roubarem ele. Ele não vai mais beber isso. Ele nem está olhando essas flores. Você tem que fazer enquanto vivo. Você tem que honrar a Deus enquanto você está vivo. Você tem que honrar os teus profetas. Hoje tem pessoas que têm ódio, às vezes dos seus líderes, do seu líder de célula, muitas vezes daquela pessoa que quando você estava ali no mundo, ninguém olhava para você, foi aquela pessoa toda errada na sua visão, que te acolheu, que te ajudou, que te amou. Que te amou como você era, estava. Às vezes te botou na casa dela. E hoje você diz assim, eu não suporto essa pessoa. Ah, ela vai estar ali, eu não vou. Isso é triste. Porque a gratidão tem que acompanhar o Filho de Deus. Não me importa, irmão. Não me importa. Às vezes está aqui a irmã Cristina, Isabel, sabe como o Júnior era uma pessoa difícil. Difícil, muito complicado.
E às vezes muitos dizem, poxa, como é que tu aguenta? Eu disse, porque eu me lembrava daquelas vezes que com todos os erros que eu também tinha, a gente entrava na matinha, a gente vinha com aquele bando de criança que lotava a igreja. Às vezes a gente trazia 400 crianças. Às vezes o Júlio queria perder a paciência e dar-lhe um coque. E a mamãe dizia, Júlio, em nome de Jesus, pega essa lanterna e vai ficar lá na rua. Mas são essas pessoas que Deus usa. Tinha pessoas na igreja mais preparadas que a gente? Tinha sim, muitas. Mas cadê elas? Nunca tinha tempo. Tem gente que não é da igreja, está em todos os jogos do Remo, do Paysandu, não sei do que. Entra na igreja, nunca tem tempo de ir para uma célula, de vir para um culto. No meio da semana, não tenho tempo, eu não tenho. Deus fala assim, versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus a gente vai continuar matando? Porque às vezes falam coisas que nos incomodam. Eu desafio qualquer um a mostrar um profeta carismático aqui na Bíblia. Um profeta que as multidões amavam. Não havia, porque o profeta era usado por Deus, ele falava coisa que nem ele mesmo queria. Porque Paulo diz, sendo livre, me fiz escravo. Nós somos escravos do Evangelho. Hoje, outro dia eu vi o pastor Firmino botando uma nota no Instagram ou no Face dele, que eu acompanho, chorando, dizendo que às vezes é difícil para ele estar até na igreja. Que às vezes ele entra na igreja, ele tem uma sensação que está numa festa, na frente de um cinema, os jovens se beijando lá na frente. Foram fazer uma limpeza na igreja, tiraram não sei quantos quilos de chiclete, amassado debaixo dos bancos. Ele disse assim, para mim é difícil ver isso. É difícil. Falou, às vezes ver dois jovens cantando na igreja, depois os jovens são disciplinados porque saíram da igreja e foram para o motel. É difícil.
A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Queridos, Deus não vem buscar crente camaleão. Deus não vem buscar crente camaleão. Uma vez perguntaram para Jesus: como a gente sabe quem é de Deus e quem não é? Mateus 7,16. Está aqui a resposta de Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto. Porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Porque Deus vai conhecer você pelos seus frutos. Quais são os frutos que você tem hoje? Os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, na versão de você está, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram a torrente, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por que os escribas? Porque eles não viviam o que eles pregavam. Não viviam. Tem muita gente pregando uma coisa que não vive. Você está falando, mas é aleluia que você está falando lá na sua casa. É glória a Deus que você fala lá dentro da sua casa. É aleluia que você fala lá no seu trabalho. O que é que você está fazendo? Jesus disse: olha, é impossível uma árvore boa produzir fruto ruim. Uma árvore não pode sair dois tipos de fruto: ou você é de Deus ou você não é, ou a sua boca é de Deus, o seu corpo é de Deus, a sua mente é de Deus, ou nada é. E em qualquer lugar. Então a gente está em dias que a gente tem que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz: por se multiplicar em iniquidade, Mateus 24 fala isso,
o amor de quase todos esfriariam. E se Deus não tivesse abreviado aqueles tempos, poxa, meus irmãos, parece que foi ontem o início do ano. Nós já estamos caminhando para o final de novo. Claramente nós estamos vendo dias abreviados. Porque a palavra de Deus diz, se Deus não tivesse abreviado esses tempos, ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14. Muitos hoje dizem assim, lá na igreja só tem fofoqueiro, eu não me dou, mas se sente ótimo com os mundanos. É os mundanos que são legal, é os mundanos que ele confia, que ela confia, é lá que ele tem amizade. Você vai chorar na cama, que é lugar quente. Quando eu começo a ver um homem só com amizade com o mundano, às vezes até a mulher apoiando, eu digo, essa vai chorar na cama. Vai. Porque é só traição e sem vergonhice. Diz assim, não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, porque sociedade pode haver com a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário dos Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. É o apóstolo Elo que está falando. É a igreja da paz, é a Bíblia. Te retira. Tem prazer de estar no meio do povo de Deus, das pessoas que comungam da mesma doutrina que você, de amigos que quando vê você olhando para o que não deve, vão te cutucar e dizer, vigia, irmão, isso aí vai te destruir, irmão. Coisa que um mundano jamais fará. O mundano diz, vai lá, porque o que olho não vê, coração não sente. Queridos, cada um dá o que tem. Versículo 17, pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu quero encerrar, aqui em Salmo 81, versículo 13, porque eu trouxe uma palavra, eu sou apenas um instrumento de Deus. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo, não sou eu. E eu falei da palavra, não é de mim. Quem dera, aqui é Deus que está falando. Para você que está, isso aí é antigo, pastor, quem dera me escutasse o meu povo.
Oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Versículo 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor os adulariam, e a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria com trigo mais fino, e com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Tem muita gente que pensa assim: o que falta para mim é dinheiro, o que falta para mim é uma casa tal. Quero finalizar dizendo uma coisa: eu vim de um lar rico. Nós éramos 4 irmãos. Só que o Emanuel nasceu muito depois. Acho que tem uma diferença de mais de 9 anos de mim para ele. Muito mais. Então ele não... Quem ainda chegou a pegar um finalzinho assim do Lago Azul e tal foi a Suzana. Era pequenino. Tive uma infância que eu acho que todo menino gostaria de ter. Morava numa casa com 7 suítes. Porto na frente. Minibug. Caiaque. Barquinho. Pescava todo dia. Chegava no mês de julho, nas férias, eu via os menininhos todos agitados: olha, a gente vai para a praia tal, a gente vai. Isso não me interessava, porque eu vivia isso todos os dias. Isso não enchia meus olhos. Papai tinha casa em Salinas, em Mosqueiro, em Marudá. Cresci vendo meu pai sendo bajulado, porque ele era o delegado do Banco Central, da parte norte e nordeste. Ele tinha poder de fechar qualquer banco, inclusive as contas de um governador. Eu cresci no lar assim, mas era um lar igual como a Bíblia diz, que muitos têm buscado. A palavra de Deus diz: é melhor você estar num lar que só tem legumes, mas a paz e a alegria, do que num lar em que tem um boi cevado, mas é só briga e confusão. Eu vim de um lar que era só briga e confusão. E um dia minha mãe disse: não dá mais. Arrumou as coisas, entrou com pedido de divórcio, foi embora para casa da minha avó. Papai dizia que era ateu, foi atrás dela. Pediu mais uma chance das milhares, mas dessa vez foi diferente. No sábado ele entrou meio embriagado em casa, e quando isso aconteceu ele virava cavalo do cão. Mas nesse sábado ele levantou uma Bíblia que a mamãe tinha imensa na sala só para enfeite e disse: se tu existe, tu vai te revelar para mim através desta palavra. Não bagunçou, entrou no quarto dele e foi dormir. No outro dia ele chegou na hora do almoço com uma Bíblia desse tamanho no braço e disse: Margarete, eu posso lhe pedir um favor? E aí? Eu queria que você não preparasse mais nada para mim, que eu quero, na hora do almoço, eu vou estudar a Bíblia. Mas por que você, isso aqui não é a palavra de Deus? É. Então, Margarete, pedi para Deus o seguinte: eu não quero ir para a igreja com vontade de estar no bar, na seresta, no mundo. Eu quero que Deus tire isso do meu coração e coloque uma vontade em mim de servir a Ele.
pai lendo a Bíblia. Morreu estudando a Bíblia. Ele, só com a mãozinha dele, uma não conseguia mexer, mas ele pegava uma mãozinha dele que estava boa e virava, pedia para Suzana botar para ele, quem tivesse lá, para ele ler. Deus mandou um engenheiro, foi na época do papai que aquele banco de mármore bonito foi construído. Foi ele que construiu aquilo ali, na época dele, fica lá na frente da Estação das Docas. Fizeram uma pesquisa antes dele morrer, encontraram falcatrua em todos os outros períodos, mas o dele não encontraram nada. Até hoje eu ando pela rua, os amigos dele que já estão velhinhos batem no meu ombro e dizem: "Você filho dele se você for metade do que o seu pai for, você já vai ser uma boa coisa." Mas como todo homem sem Deus, ele amava minha mãe, mas não conseguia ficar sem rabo de saia. Mas um dia ele começou a conhecer Jesus. Ele buscou. O papai só saía de casa se fosse com a família. Diziam que o papai não tirava férias. Ele disse: "Eu já estou aposentado há muito tempo do meu trabalho." "Não, mas senhor disse, apóstolo, o senhor vive na igreja, não tira férias por quê, meu filho? Pregar o evangelho não é trabalho para mim, é o meu prazer." E o papai viveu com a mamãe até que a morte os separou. Eu queria encerrar isso dizendo o seguinte: a palavra de Deus diz, eu não sei o que está no teu coração, mas eu sei que cada um aqui tem um desejo. Você quer conquistar isso que está no seu coração? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Tem nele prazer. Tem nele prazer. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele. E o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Os justos florescerão na casa do Senhor. É na casa do Senhor que o justo floresce. Hoje, a minha maior ação é que nesses dias eu tive a última reunião com os pastores e disse sim para eles: eu não quero ver, nós não vamos ter uma atitude errada. Se a apóstola Samira tiver que conquistar alguma coisa, vai ser dentro de toda a lei, sem uma atitude errada. Porque a Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu peço que essa igreja, a gente está vendo muita gente se afastando de Deus esses tempos. Peço que essa igreja ouça o que diz a palavra e se aproxime do Senhor. Não seja aquela multidão que vai deixar o Senhor, perder sua fé e se corromper. Seja daqueles milhares e milhares que virão dos 4 cantos da terra e serão apaixonados por Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Pegue aquele papelzinho ali atrás. Parece que até o Álvaro eu não estou nem vendo. Nós vamos ver agora no final o vídeo do Alan Smith, do chamado. Ore a Deus. Coloque 7 pessoas inscritas ali. Talvez 7 pessoas da tua família que ainda não tem Jesus. Ore. Você ainda tem cerca de 2 semanas. Ore. Para que Deus transforme a vida dessas pessoas. Ame a Deus. Ame a Deus. Talvez um dia essa pessoa levou você para um bar, ofereceu para você uma droga, levou você para um prostíbulo. Hoje, você tem a oportunidade de levar ela para Jesus. Porque cada um dá aquilo que tem. Amém? Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa cada um que está aqui. Nós estamos vivendo nesses dias que a tua palavra diz, Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas também ali diz que uma multidão incontável viriam até o Senhor. Pai, que nesse momento, se tem alguém aqui afastado dos teus caminhos, tem alguém aqui que o Senhor falou que tem feito coisas que te desagradam, ou que está chegando aqui e quer aceitar o Senhor, traz aqui na frente. Traz o teu povo, traz arrependimento. Traz todos aqueles que querem se arrepender profundamente. Porque a tua palavra diz que a soberba, o orgulho, precede a queda. Mas aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e se deleitarão de abundância de paz. Que cada um possa pensar como chegou aqui e como hoje está e aonde pode chegar se permanecerem fiel ao Senhor, fiel nos seus princípios, fiel no seu caráter. Queremos te adorar. Queremos te adorar. Pelo que tu és. Pelo que o Senhor sempre foi e sempre será. Um Deus de amor. Um Deus de justiça. Um Deus verdadeiro, aquele que não desampara o seu. Venha como você está. Esta palavra não foi para acusar ninguém, nem para